o poder do pecado reinou, inimigo de Deus eu nasci, um miserável. Só as trevas aqui eu amei, nada em Deus desejei ou busquei, trevas eu era. Sim, graça eterna e soberana me alcançou, chamou-me, buscou-me, a graça superabundou. Nada em mim para Deus desejar, nada em mim para Deus ter prazer, trevas eu era. Meu caminho foi escuridão. Amém. Nós temos corpos no mundo caído, e nós fomos regenerados de uma semente incorruptível. Essa semente é o próprio Espírito de Deus habitando em nós, que colocou um princípio de vida e veio habitar em nós, e é imortal, tanto quanto o Espírito Santo é imortal. Só poderia matar isso se algo pudesse matar o Espírito Santo, ou seja, o próprio Deus. Agora, nossos corpos, eles se tornam teatro daquilo que Deus está fazendo diante do mundo. Assim foi na vida do apóstolo Paulo. O corpo dele foi teatro das revelações de Deus mais profundas que o mundo jamais ouviu e vai ouvir desse lado da eternidade. Mas também o corpo dele foi um teatro de dores, aflições, de tal maneira que ele diz: o meu homem exterior está se corrompendo, está cada vez pior, com mais cansaço, dor e aflição. Ele também foi assediado por Satanás. Nenhum de nós pode viver para Deus sem estarmos nessa peleja onde nós colocamos toda a armadura de Deus para resistirmos o diabo e ficarmos firmes no dia mau. E os nossos corpos ainda estão, apesar de todas essas coisas, para a manifestação da glória de Deus, da glória de Cristo. E nós precisamos, a cada domingo como esse, encher nossos corações de verdade que vão nos sustentar pelos próximos 20, 30, 40, 50 anos. Cada um de nós tem um tempo diferente. Então há pessoas aqui nessa manhã que ainda vão estar 50 anos no mundo, uns 40, uns 20, uns 10, uns 5, uns não vão, é possível não terminar este ano, dos que estão aqui, dos que estão nos ouvindo. Mas o importante é que isso é suficiente para nos sustentar durante esse tempo. Então Paulo diz assim em 2 Coríntios 12, 7 a 10: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessa revelação, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes orei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, eu vou me regozijar nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando eu estou fraco, eu sou forte. Então ele está dizendo que para evitar que ele ficasse convencido por causa das grandezas da revelação de Deus para ele. Então Deus concedeu a Paulo uma glória que ele não concedeu a homem algum, absolutamente extraordinária, de revelações especiais de Deus no céu. E nós pensamos na dimensão disso quando nós sabemos o que Deus revelou através do apóstolo Paulo. Nada é mais profundo e extraordinário, mas ele revelou só a Paulo isso. E no verso 13 e 4 ele diz: eu fui arrebatado ao paraíso. Ele diz que não sabe se no corpo ou fora do corpo, ele não sabe se ele foi levado
espiritualmente, ou ele foi levado, como Elias foi levado para o céu. Não, ele não sabe. E ele ouviu coisas que não podem ser ditas pela língua humana. Muitas pessoas veem esse verso como se elas fossem proibidas de ser ditas, mas não é isso que Paulo está dizendo. O que ele está dizendo é que não existem palavras humanas para dizer aquilo que foi revelado a ele. Você vê como Ezequiel luta com uma visão do trono de Deus para dizer o que ele está vendo. E você vê que quanto mais Ezequiel explica, menos a gente tem uma compreensão do que ele está dizendo, porque é óbvio que Ezequiel está lutando na dificuldade de falar para o nosso mundo de algo que não tem similar no mundo, e nós não conseguimos falar assim, nós só conseguimos contar para a pessoa algo, se nós tivermos algo na vida daquela pessoa que se assemelhe àquilo, para a gente dizer, olha, é mais ou menos isso e aquilo, para a pessoa ter uma ideia. Então, Ezequiel, João lutaram com isso, mas o que foi mostrado a Paulo está tão elevado que Paulo diz: não existe nenhuma linguagem humana, nenhuma metáfora que possa, a língua humana não pode expressar o que Deus me revelou, o que Deus me mostrou. Está além de toda a capacidade humana de expressar em língua humana, de uma maneira que as pessoas possam entender o que Deus mostrou, o que Deus revelou. Então ele fala sobre uma tentação que veio com tudo isso. Então a situação é que Deus havia levado Paulo para o paraíso, como eu disse, se fora do corpo ou não, ele disse que não sabe, e é tão glorioso, tão maravilhoso, tão fora de tudo aquilo que o mundo e as pessoas no mundo e nós, os redimidos, podem compreender, mesmo que ele usasse essas metáforas mais incríveis, que ele não pode falar, ele não pode comunicar. É incomunicável para nós. Então é um privilégio espetacular. Talvez seja a única coisa que a gente costuma usar essa expressão. Pô, isso aqui é indescritível, mas é óbvio que logo depois a gente começa a descrever. A gente só estava querendo dizer que aquela coisa era muito bonita. Olha, eu vi uma coisa indescritível. Era assim. Aí você devia dizer para a pessoa, então não fala. É indescritível. Então talvez essa seja a única coisa indescritível mesmo. Ele diz, não existe palavra humana, língua humana e nada comparável, é indescritível, não tem como descrever. Então é a única coisa que eu diria está toda na Bíblia que é literalmente indescritível, E Deus deu a Paulo esse privilégio, essa alegria, esse gozo. Mas Paulo ficou sob risco de vaidade, orgulho, de autoexaltação. Agora, isso traz para nós uma visão do homem ainda aqui nesse mundo, sobre a luta contínua contra o pecado, e ao mesmo tempo é incompreensível para nós, porque primeiro você pensa que ver mais de Deus só poderia nos fazer mais humildes, e é o que a Bíblia diz que faz mesmo, porque quanto mais nós compreendemos Deus na face de Cristo, nós nos tornamos mais parecidos com Jesus, que é manso e humilde de coração, como está em 2 Coríntios 3,18. Mas agora a Bíblia diz que Paulo está sob um risco de ter visto tanto de Deus, que ele poderia no mundo ficar orgulhoso, ele poderia correr o risco de se comparar a visão de Deus que ele tinha com a dos outros, e isso já é pecado. Isso para você ver o poder do pecado. O pecado, ele se alimenta de qualquer coisa para transformar algo que é maravilhoso em algo. Imagina o lixo, como o pecado tem o poder de transformar o lixo do nosso mundo, da nossa cultura, em pecado. Agora, ele pode transformar qualquer coisa em pecado. E agora, Paulo, depois dessa experiência, estava sob mais risco de se tornar presunçoso do que antes da experiência. Isso é incrível. Então, uma outra coisa incompreensível é que nós pensamos que, em todos os sentidos, Deus nunca vai nos fazer e colocar em situações que nos faça mais propensos à tentação. Mas você vê o que acontece com Mateus 6,13, a gente ora, Senhor, não nos deixe cair em tentação, não nos permita que quando as tentações vierem, elas não tenham um efeito. Mas aqui você vê, Paulo agora está sob uma tentação que ele não estaria se Deus não tivesse mostrado a ele o que mostrou. Então, dando a Paulo essas revelações espetaculares,
Deus sabia que Paulo, para o resto da vida, ia ter que lutar contra a tentação de se orgulhar dessas revelações e da presunção em sua própria vida. Então, nós precisamos ver o poder que opera nesse mundo caído, independente de todas as coisas maravilhosas que Deus opera em nós. A nossa dependência final de Deus para nós realmente vivemos uma vida que o honre. É por isso que Judas diz: Ele é poderoso de vos guardar de tropeçar. Nenhuma experiência é capaz de nos guardar de tropeçar, nenhum conhecimento, não é? Todas essas coisas são maravilhosas, mas elas ao mesmo tempo criam novas armadilhas, novas tentações. É Deus que é capaz de nos guardar de tropeçar, não é? E só Ele. Então Deus, o que Deus faz? 2 Coríntios 12, 7 diz assim: um espinho me foi dado na carne, um mensageiro de Satanás para me assediar, ou esbofetear, para me impedir de ficar convencido, ou ficar orgulhoso, ou ficar presunçoso, ou seja, para impedir que eu me pareça menos com Cristo, por causa de algo que normalmente deveria me fazer mais parecido com Cristo. Então, havia duas maneiras de Deus impedir Paulo de ficar orgulhoso com essa situação. Duas maneiras. A primeira era Deus nunca ter levado Paulo ao paraíso e mostrado a ele as coisas que mostrou. Então, ele nunca estaria sob a tentação de ficar orgulhoso por causa disso. A segunda maneira que Deus tinha para fazer Paulo não ficar orgulhoso com essa situação era levar a ele, mostrar a ele todas as coisas e depois botar um espinho na carne dele para impedir que isso gerasse orgulho. Nós não precisamos pensar a que Deus quis. Então, nunca pense que Deus vai escolher o caminho fácil para você conhecer a glória dele. E se você ora por isso, e eu acho que a nossa geração que é amante, mais do que todas as outras, do conforto, pensa poder conhecer mais de Deus tendo menos aflições no mundo, mas isso é exatamente o oposto. Quem quer conhecer muito de Deus deve entender que nós somos chamados para experimentar as aflições de uma maneira que glorifique mais a Deus. Agora a questão é: que fraquezas são essas? Porque Paulo tem em mente algo, quando ele cita Jesus dizendo para ele, no versículo 9: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, na fraqueza o meu poder vai se tornar totalmente evidente. Então ele diz: eu me alegrarei ainda mais nas minhas fraquezas. E no 10 ele repete: por amor de Cristo, então, estou contente com as fraquezas. Então, que fraqueza é essa? Que fraqueza que eu posso dizer? Eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Eu estou contente com as minhas fraquezas. É óbvio que eu já vi todo tipo de interpretação maluca disso. Algumas pessoas dizem que Paulo tinha algumas inclinações pecaminosas, que aí fariam ele ficar dependente de Deus. Isso é um absurdo com o que o texto está dizendo e com toda a ideia de fraqueza que o apóstolo Paulo está colocando aqui. A maneira fácil e segura de você entender o que são essas fraquezas é você seguir as 4 palavras do verso 10 que Paulo preenche quando ele fala em fraquezas. O que ele resume, quando ele fala sobre fraquezas, depois ele faz um resumo dessas fraquezas. E ele diz: nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas aflições. É nisso, essas são as fraquezas que ele vai se gloriar. Isso é importante, isso é importantíssimo. Porque esse insulto é quando as pessoas, de uma maneira eficaz, eu diria, pensam maneiras inteligentes de fazer você parecer estúpido. De alguma maneira fazer tua fé parecer estúpida, tua inteligência parecer estúpida, por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Dificuldades, necessidades, são as circunstâncias que são forçadas sobre nós, que é óbvio nós não escolheríamos experimentar, enfrentar e nem passar. Se dependesse de nós, nós deixaríamos aquilo. É algo que se prende a nós, é algo que nós não seguramos, mas é algo que nos
nos segura, se prende a nós. Pode ser físico, pode ser financeiro, pode ser relacional, mas é algo que se agarra a nós, algo que, independente do nosso querer ou não, está lá, causa dor e nós não podemos nos livrar. Já as perseguições são as feridas e os abusos. Você vê, é um passo a mais do que o insulto. E as circunstâncias dolorosas ou atos de preconceito por causa do teu amor a Cristo, como constitui praticamente toda a história do apóstolo Paulo. E as aflições e dificuldades, ou problemas, ou angústias, dependendo da nossa tradução, é a ideia do esmagamento e da pressão que as circunstâncias dolorosas tendem a colocar sobre nós, tendem a vir trazendo tensão, trazendo estresse, no sentido, por exemplo, quando a gente diz que a ponte, a estrutura da ponte sofreu estresse, é porque foi colocado sobre ela um peso maior do que aparentemente ela foi feita para suportar, ou então está perto do limite, então toda a estrutura está sofrendo um estresse. Você vê, não tem nada a ver com o pecado, não é? Porque muitas pessoas olham para esse texto e dizem, olha, eu vou me gloriar, eu sou fraco, eu tenho fraqueza com pecados sexuais, eu tenho fraqueza de ansiedade, eu tenho fraqueza disso, mas eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Isso é diabólico, não é? Porque você vê que Paulo diz, eu vou conhecer mais de Cristo nessas fraquezas, mais da sua glória, mais da sua beleza. Não é? Então, você pode ver que Paulo tem em mente aqui, não é pecado nenhum, quando ele fala das suas fraquezas, nas quais ele vai se gloriar. Ele não está falando de um comportamento que não honra a Deus, como se nós disséssemos, eu vou me gloriar na minha luxúria, eu vou me gloriar na minha fraqueza naquele pecado, ou em determinados pensamentos, enfim, qualquer pecado. Mas hoje, como nós vemos numa cultura terapêutica, todos nós gostamos de colocar nossos pecados como se fossem nossas feridas, né? E não nossa ferida na glória de Deus, ou seja, nós ferindo com a espada da rebeldia a glória de Deus, mas uma coisa vindo e ferindo a nós. Então, Paulo não está falando de mais escolhas que nós fazemos. Eu vou gloriar porque as escolhas que eu faço durante o dia não são as melhores, elas não honram a Deus. Ele não está dizendo que o poder de Cristo é aperfeiçoado nas suas más escolhas e na sua fraqueza em relação ao pecado. Isso desonra Cristo, não é? Ou ele não está dizendo, quando ele diz, eu vou me gabar nas minhas fraquezas, imagine, eu vou me gabar cada vez mais nas minhas fraquezas, eu vou me gabar mais na minha fraqueza para pecados sexuais. Isso é ridículo, isso é diabólico, não é? Então, quando eu sou fraco, eu sou forte, pode ser lido de uma maneira bíblica ou pode ser lido de uma maneira diabólica, não é? Então, há uma maneira de ler isso na Bíblia que é totalmente pecado, porque pecaminoso, porque quando você é fraco assim, você é fraco mesmo, você é a própria fraqueza, você é a própria desonra à glória de Cristo. Mas essa frase, ela se tornou um provérbio cristão tão difundido que nós nem pensamos em como ela aparece, quando nós olhamos assim, um paradoxo, não é? Quando eu sou fraco, eu sou forte. As pessoas pensam nisso, parece um jogo de palavras que tem uma certa sabedoria escondida, não é? O que Paulo está dizendo assim, quanto mais fraco eu sou em mim mesmo, mais o poder de Cristo se manifesta me sustentando. Eu menos confio. Quando eu sou fraco porque as angústias chegam, meu corpo é fraco, o que acontece? A sustentação de Cristo é tão poderosa que todas essas fraquezas da vida, angústias, necessidades, aflições, manifestam o poder imenso de Cristo que opera em mim. Então fique assim, entendido isso desde o início. O nosso texto pode ser lido de uma maneira totalmente
diabólica, e ele tem sido lido de uma maneira diabólica. As pessoas têm mostrado, consolado a sua vida que não honra a Deus, dizendo que quando elas são fracas, ela é forte. Não é? Então, algumas pessoas são fracas, e quando elas são totalmente fracas, isso é uma vergonha para Cristo. Então, ela não tem nada que se gloriar na fraqueza dela. Não é? Mas essas pessoas não podem dizer, quando eu sou fraca, eu sou forte. Porque quando ela é fraca, ela cai. Quando ela é fraca, ela desonra a Deus. Quando ela é fraca, ela é uma vergonha para a igreja. Quando ela é fraca, ela é uma vergonha para o nome de Cristo no mundo. Então ela não pode dizer, quando eu sou fraca, eu sou forte. Porque quando ela é fraca, ela é a própria queda. Não é? Então, esse quando eu sou fraco nunca pode ser preenchido com algo que a própria Bíblia não preenche. Está falando de uma fraqueza que é acompanhada de um poder que está cheio de virtude, que honra a Deus em todas as situações. E é uma fraqueza que não incapacita para o serviço. Você vê, Paulo, quando ele era fraco, ele está dizendo, ele cada vez era mais ousado em glorificar Cristo. Qualquer fraqueza na sua vida que faz você não te incapacita para viver o teu chamado, ser uma testemunha de Cristo no mundo, viver para a glória de Deus, não é a fraqueza que Paulo está dizendo. A Bíblia está dizendo, porque essa fraqueza não é incapacitante, ela mostra mais a força e o poder de Deus. Se a fraqueza minha traz falta de eficácia, eu sou tão fraco, a minha vida de oração então fica atingida, por causa disso, estou tão triste, e aí eu perco o gosto da leitura bíblica. Eu acho que essa fraqueza não tem nenhuma relação porque você não é mais forte, você é mais fraco, você é mais como o diabo quer do que como Deus quer. Então, a menos que a graça divina impeça de pessoas assim irem indefinidamente numa direção oposta, a menos que a graça realmente chamou essa pessoa e vai fazer ela ser diferente disso, ela não tem nenhuma razão para acreditar sequer que ela está entre aqueles que Deus sustenta no mundo. Então, você nunca vai conhecer o poder na fraqueza da luxúria, por exemplo, como Sansão. Quando Sansão era fraco na luxúria, você vê que Sansão tem vários problemas com luxúria em relação às mulheres. Isso causou só desgraça à vida dele, desonra ao nome de Deus, até ele estar cego, escravizado. Isso nunca foi a força. Quando Sansão foi fraco assim, ele foi só fraco, até ele se tornar um escravo dos filisteus, cego, penosamente trabalhando num moinho, aquele que devia ser o herói de Israel era apenas um escravo. E nós sabemos que isso pode acontecer com homens como Sansão. Poucos homens são como Sansão na Bíblia, que um anjo veio anunciar o seu nascimento, mas ele foi um homem assim. Mas você vê até onde ele foi. Esse tipo de fraqueza, o homem não é forte quando ele é fraco. Assim, os longos cabelos de Sansão eram só um símbolo, só uma metáfora visível da sua consagração. Mas quando você é fraco na sua consagração, você não é forte. E é isso que a vida dele mostra. Se a sua consagração é fraca, você é fraco mesmo. Não é? Você não pode dizer, como Paulo, quando eu sou fraco, então eu sou forte, então eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Você não pode chamar essas coisas, esses pecados, de um espinho na sua carne. Não é? E a Bíblia está cheia desses exemplos. Nós só somos fortes à proporção que nossa consagração está crescendo de um grau de glória para outro grau de glória, à medida que nós contemplamos a face de Cristo. Então, há muitas maneiras das quais você jamais deve ser fraco. Por isso que Paulo diz, tomai toda a armadura de Deus, não é? Para poder resistir no dia mau. Ou então ele fala para Timóteo, portai-vos varonilmente, sofra comigo como um bom soldado de Cristo. Você vê, é o oposto. Então, Davi, quando se descuidou da sua comunhão com Deus, ele não foi forte, ele foi um fracasso. E as marcas desse fracasso acompanharam a vida dele para o resto da vida, já que nossos pecados são perdoados, mas as consequências daquilo que a gente faz neste mundo estão lá. A Bíblia diz que o opróbrio vai seguir o pecado. Isso seguiu Davi o tempo todo.
não é? E quando Pedro seguiu Jesus de longe, logo ele negou a Cristo. Ele não foi forte quando foi fraco. Então a comunhão é o braço direito da nossa força. A consagração é o braço direito da nossa força com Deus. E quando Sansão não teve isso, então ele foi fraco. Então, se você não está próximo a Cristo, você é como Mefibosete, assim, ou então você não tem pernas para ser forte, ou você é como Bartimeu, você está cego para as realidades que fazem você forte no mundo. Então há vários tipos de fraqueza que não tem nenhuma relação. Por exemplo, fraqueza da fé. Se você tem dificuldade e fraqueza na fé de confiar nos momentos difíceis, angustiantes e descansar em Deus, você vai ser fraco mesmo. Quando Paulo diz, nos gloriamos nas angústias, nas tribulações, ou como ele diz em Romanos 8, e nos gloriaremos nas bênçãos da glória, mas não somente nisso, mas também nos gloriaremos nas tribulações. Você vê, é porque a fé não é fraca. Se a fé é fraca, o homem é fraco. O homem não pode dizer, minha fé é fraca é o meu espinho na carne, mas eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Ele é um louco. E ele está manuseando a Bíblia diabolicamente. Nós podíamos gastar tempo com isso. A fé é a arma do guerreiro, não é? E aí do guerreiro que esquece a sua armadura e vai para a guerra. Então nós podíamos gastar uma grande parte do nosso tempo hoje, que nós não temos, para mostrar como naquilo que você não pode ser fraco, ou você é fraco. E qual a diferença de quando Paulo diz que quando ele é fraco, então ele é forte, não é? Então essas fraquezas são as circunstâncias, as situações, as experiências, as feridas que podem fazer alguém parecer fraco. Quando viam Paulo apanhando na praça, quando viam ele numa cadeia, quando viam ele com roupas maltrapilhas, as pessoas podiam dizer, isso aqui os caras não nada, né? Ninguém via isso como símbolo de força, como quando viam Jesus carregando uma cruz, recebendo chicotadas. Ninguém pensava, ali vai um homem forte, ali vai um homem fracassado, é fraco. Então, coisas das quais nós, se pudéssemos, como seres humanos, não é errado, nós nos livraríamos. Paulo não queria apanhar no meio da rua, ele não queria ficar preso. Quando abriu a cadeia, ele ia embora. Se não batesse nele, melhor. Ele não pedia para ninguém bater nele ou insultar ele. Se fôssemos fortes, nós poderíamos devolver cada insulto, não levar, como as pessoas dizem, desaforo para casa, e os adversários murchariam com medo do nosso poder, ou da nossa sagacidade, ou da nossa inteligência. Se fôssemos fortes, nós poderíamos nunca permitir que as situações ficassem contra nós, mas nós podíamos reverter elas com o poder de mudar as circunstâncias baseado em alguma força humana. Se fôssemos fortes, poderíamos dar o troco tão rapidamente, mas você vê, um filho de Deus, de nenhuma dessas formas é forte, porque mesmo que nós tivéssemos recursos para revidar, de tal maneira que nos livrasse dessas coisas, nós não o faríamos, não é? Nós costumamos não ter o tipo de força humana que possa nos livrar de grande parte das nossas aflições. Algumas não há nenhum poder humano que pode se livrar, mas nós não temos, o povo de Deus não costuma ter nem o poder que o livraria de grande parte das aflições que força humana pode se livrar, e ainda que ele tivesse, ele não faria. Nós somos chamados a não devolver o mal com o mal, não é? E Paulo diz o oposto, por exemplo, em 1 Coríntios 4, 12 e 13, trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos, quando somos amaldiçoados, nós abençoamos, quando perseguidos, nós suportamos, quando somos caluniados, nós respondemos amavelmente. Até agora temos nos tornado a escória da terra e o lixo do mundo. Você vê, o que Paulo está mostrando é que quem olha para homens assim, vem só fraqueza, né? Somos amaldiçoados, nós abençoamos. Somos perseguidos, nós suportamos. Somos caluniados, nós respondemos amavelmente. Então você vê, e ele acrescentou, nos tornamos como o lixo do mundo e a escória da terra. Em outras palavras, nós temos um estilo de vida que, mesmo que tivéssemos poder para responder ao abuso de uma maneira como o mundo responde quando ele tem força, nós não responderíamos e pareceríamos fracos, anêmicos e ineptos. Na maior parte do tempo, nós somos fracos, anêmicos e ineptos para essas aflições do mundo, essas aflições que Paulo, alguém pegava ele e botava ele lá
cadeia, não havia nenhum poder humano que pudesse livrar ele daquilo. Mas o que ele está dizendo é que parte de coisas que faziam com ele poderiam ser respondidas, mas ainda assim não seriam respondidas de uma maneira que as pessoas veem como força. Então a resposta para a nossa pergunta é que as fraquezas nunca são pecados. Elas nunca nos incapacitam para glorificar Cristo, nunca nos incapacitam para o ministério, nunca nos incapacitam para manifestar a glória de Deus no mundo. Não é sobre isso que Paulo está falando, mas são experiências, situações e circunstâncias e feridas que são muito difíceis de suportar. Não era mais fácil para Paulo suportar ser insultado e ser visto como lixo do mundo do que é para você. Nunca espiritualize o apóstolo Paulo até fazer dele alguém que não é como você, que sente a dor de ser insultado e ser tratado como um lixo pela sua sociedade, ser tratado como um lixo pelo seu país, ser tratado como um lixo pelos poderes, ser jogado como um lixo em buracos imundos e ser visto como a escória da terra. Essas feridas, essas aflições que não é, você vê, são emocionais, não é? E são em seu próprio corpo, enfim, em seus relacionamentos, eram feridas profundas. Então, é nisso que ele disse que ia se gloriar, e é nisso que ele disse que isso faz nós nos vermos totalmente fracos. Ele diz, quando nós somos fracos assim, quando eu sou fraco assim, há espaço para o poder infinito de Cristo, poder da sua alegria, poder do seu contentamento, poder da sua mansidão, o poder que nos faz amar o Pai sobre todas essas coisas, nos regozijar nela, se elas são feitas por causa de Cristo. Então a segunda coisa que nós temos que ver é de onde vêm essas fraquezas, qual é a fonte de tais deficiências, insultos, angústias, aflições. Elas vêm de Satanás ou de Deus? Ou elas vêm de Satanás e de Deus, ou vêm de ambos. Paulo chama isso de um espinho, não é? Então pega o espinho de Paulo na carne de Paulo e veja qual é a resposta. Qual a resposta óbvia, da onde vem finalmente. No versículo de 1 a 4, Paulo descreve essas revelações surpreendentes da glória de Deus que são indescritíveis para um homem fazer neste mundo. Ele foi arrebatado ao paraíso, ele ouviu coisas que não há como ser contadas na terra. Então é fácil, quanto mais nós temos de Deus, mais nós gostaríamos de estar elevado além das aflições comuns dos seres humanos, porque nós pensamos que nós estamos tratando de algo tão grande, tão alto, que essas pequenas contrariedades da terra, seria bom se elas fossem tiradas, porque nós vemos isso só como algo que atrapalha. Nós estamos nos concentrando em algo muito maior, e aquela coisa menor fica nos perturbando, parece a princípio impedimentos. Paulo, com essas revelações, com todas essas coisas, mas todas essas coisas, todas essas prisões, todas essas aflições, todas essas angústias, todas essas calúnias, todos esses insultos, parecia só causar dificuldades, onde se ele tivesse menos essas aflições comuns do mundo, ele poderia se expressar melhor. Deixa eu falar sobre isso, algo infinitamente menor. Essa semana eu passei a semana inteira com tendinite. Então, tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que usar meu braço. Então, eu tinha que fazer a apostila, eu não podia deixar de fazer, e eu tinha que usar o braço que estava doendo. Mas eu não conseguia parar de pensar no braço doendo, era uma coisa que seria bom se a gente, não vou mais pensar nisso, e vou... Então, eu tinha que preparar o sermão, eu tinha que usar meu braço, ele estava doendo o tempo todo. Parecia ser muito melhor para mim, que enquanto eu estava pensando em coisas tão melhores, tão maiores, tão grandiosas, eu não estivesse pensando em tendinite. A tendinite estava me perturbando. Simplesmente... me parecia só algo que tirava a minha concentração no que era importante, no que era fundamental. Nós podemos, quando estamos recebendo de Deus a graça que a maior parte do mundo não está recebendo, achar que devemos ser livres dessas coisas comuns a todos os outros seres humanos, que a nosso ver, a princípio, só está atrapalhando, assim, não está ajudando. Então, ele podia, de maneira infinitamente maior do que uma simples tendinite, imaginar que, se ele viu todas essas coisas, ele estava levado além dessas dificuldades e problemas
comuns da vida terrena. Por quê? Porque ele recebeu tal privilégio inigualável. Mas ele diz, para evitar que eu fique orgulhoso, melhor seria para impedir eu de me exaltar, ou para impedir de eu ficar convencido pela abundância da revelação, foi-me dado um espinho. Agora, esse espinho, você vê, ele descreveu como insultos, perseguições, aflições no corpo, insulto e calúnia, dor causada por isso, e nós sabemos como isso tem um poder enorme de ferir. Ele chama isso de um espinho, Então, seja um problema físico, ou algum inimigo implacável, ou alguma situação esmagadora, é sobre isso que ele está falando. E nós sabemos disso porque quando ele ora para que Deus tire isso, 3 vezes eu roguei ao Senhor, ele diz no versículo 3, o Senhor responde, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Assim, o espinho na carne de Paulo era uma das fraquezas que ele estava falando, que ele menciona e descreve quando ele vai falar. Ele fala sobre as fraquezas, ele fala que o espinho era uma dessas fraquezas, ele diz o que compunha isso que ele chamava de fraqueza. Então a questão é, quem deu o espinho na carne de Paulo? Quem queria o espinho lá? Nós sabemos a resposta a essa pergunta, por causa do design do espinho. O design quando você sabe para que algo foi feito, né? Se você não sabe para que algo foi feito, você não sabe o design de algo, você faz uma porcaria com a coisa. Você pega, você vai chegar na casa de alguém e vai ver um aparelho caríssimo servindo para fazer a porta não bater lá. Essa pessoa não sabe o design disso. Esse troço não foi feito para isso. É uma loucura usar esse aparelho para segurar a porta. Uma pedra poderia segurar a porta, mas o cara está botando essa coisa caríssima para segurar a porta. Então esse espinho tem um design, ele tem um propósito, como esse iPad tem um propósito, como o meu relógio tem um propósito, como o microfone tem um propósito. Se você usar isso fora do design, fora do propósito, você perde completamente o objetivo. É uma ignorância, uma estupidez. O espinho tinha um design, e Paulo menciona isso 2 vezes, no início do verso e no final do verso, para você não perder qual era o propósito, qual era o design do espinho. Ele diz, para evitar que eu me torne vaidoso. No final, para evitar que eu me torne vaidoso. A mesma coisa no início do 7 e no final do 7. Então, você sabe que esse nunca é o propósito de Satanás. Satanás não está, eu vou fazer algo para esse cara não ficar vaidoso. Eu vou fazer algo para essa pessoa não ficar orgulhosa. Eu vou bolar uma coisa que evite o orgulho nele. É óbvio que não. Você vê que o design e o propósito do espinho é eliminar a presunção. E isso é a vontade de Deus. Isso é o propósito de Deus. Não é? Isso é o que Deus quer. Então Deus deu o espinho. Você sabe, Paulo falou sobre as aflições do seu corpo, pela violência que ele sofria, a oposição implacável das pessoas, os insultos, as perseguições, as pressões que tanto essas dores físicas como essas dores emocionais causam no homem, mas ele diz, foi Deus que planejou isso. Foi Deus que trouxe o espinho, porque o propósito, o design do espinho era fazer eu não ficar orgulhoso, ou seja, não era nada que o diabo desejaria. Então, mas você pode ficar confuso, porque Paulo diz assim, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para me assediar, quando ele fala sobre o espinho. Mas é porque Deus, isso é maravilhoso, Deus usa os demônios ou o demônio para frustrar o desejo dos demônios. Como Deus usa os homens para frustrar o desejo dos homens. É por isso que é incrível a maneira com que Deus vence. Ele não vence usando simplesmente a sua onipotência. Todo mundo existe, respira e se move em Deus, homens, demônios e todas as coisas que Deus criou. Portanto, é só ele cessar a atividade de qualquer coisa. Mas não é assim que Deus faz. Ele podia usar só, isso ia glorificar só a sua onipotência. Deus quer glorificar infinitamente
sabedoria, na sua multiforme graça, mostrando a beleza do seu Filho. E Deus usa Satanás para derrotar os propósitos de Satanás. Grande parte dos propósitos de Satanás, eu diria que todos eles, e o final, Deus resolveu usar Satanás para derrotar Satanás. E isso não é excepcional no caso de Paulo, isso está no centro do que Deus faz. Você vai ver no caso de Jó, por exemplo, você vai ver isso no caso de Judas, um caso positivo e um caso negativo, e você vai ver isso em Paulo, você vai ver isso o tempo todo. Ou seja, o que aconteceu em Lucas 22:3, quando Satanás entrou em Judas? O que aconteceu? A Bíblia diz que quando Satanás entrou em Judas, Judas foi lá e traiu Jesus. Jesus foi entregue por Judas para ser crucificado. Satanás entrou em Judas e incutiu reforçou as suas concupiscências para ir nessa direção. Então Satanás queria Jesus crucificado, ele entrou em Judas e fez isso. Agora, o que aconteceu quando Jesus foi crucificado? Colossenses 2,15 diz: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A morte de Jesus desarmou Satanás em sua guerra contra os eleitos de Deus, porque a guerra dele é só contra os eleitos de Deus. Todos os que não são, estão no maligno. O mundo jaz no maligno. Ele não precisa guerrear com aquilo que... Você vê, um filho de Deus foi alguém que foi tirado do império das trevas, levado para o reino do Filho do seu amor. Quem não é assim, está no império das trevas. Não é? Então você vê, a cruz despojou Satanás da única arma condenatória que ele tinha contra os eleitos, que era o pecado não perdoado. Romanos 8:33-34 diz: quem fará alguma acusação contra os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, quando Satanás entrou em Judas, ele assinou sua própria sentença de morte com o sangue de Cristo. O suicídio de Judas é emblemático, assim, porque ele é um símbolo do suicídio do próprio Satanás. Você vê, aquilo que destruiu ele foi algo que ele mesmo participou ativamente. Ele entrou em Judas, ele fez todas as coisas, ele agiu com todo o interesse em levar Jesus para a cruz, mas ele foi despojado na cruz, foi totalmente derrotado na cruz, e todos os eleitos foram salvos na cruz. Então, repetidas vezes na história, o povo de Deus, na história dos eleitos de Deus, Deus envergonha Satanás assim, como um tolo suicida, a serviço da salvação. Satanás é obrigado a trabalhar a serviço da salvação dos eleitos de Deus. Você vê, tudo que ele odeia no mundo são os eleitos, porque ele odeia Deus, porque ele odeia o plano de Deus de glorificar Cristo em tudo, mas tudo que ele faz coopera para a salvação dos eleitos. Tudo que ele faz é suicida, tudo que ele faz é contra ele. Ou seja, Deus colocou Satanás para trabalhar, para impedir de Paulo ficar orgulhoso. Agora, tudo que Satanás queria era o quê? Que Paulo ficasse orgulhoso. Mas Deus vai fazer Satanás fazer exatamente algo que vai contra tudo que ele quer. Tudo que ele quer é Paulo orgulhoso. Então Deus diz assim: eu vou botar Satanás para trabalhar para Paulo não ficar orgulhoso. Satanás vai ser um agente que vai ajudar na santificação do meu escolhido. Não é? E colocar é a coisa mais irônica, que mostra o poder infinito da sabedoria de Deus. Por isso que Paulo diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens, dos demônios. Colocar o pai do orgulho para impedir Paulo de ser orgulhoso é incrível. É como Deus, quando quis salvar Moisés de Faraó, o que Deus fez? Botou Moisés para morar no palácio de Faraó. Ele falou assim: vou esconder Moisés de Faraó, assim, para Faraó se de matar Moisés, então vou proteger Moisés. O que tu vai fazer? Vou fazer ele morar lá no palácio dele. Vou fazer Moisés chamar ele de vovô, e ele não vai fazer nada a Moisés.
Foi como Deus escolheu proteger Moisés de Faraó. Como Deus escolheu proteger Paulo de ficar orgulhoso. Pegar o pai do orgulho e usar o pai do orgulho para santificar Paulo e ele não ficar orgulhoso. No livro, as pessoas ficam surpresas com isso. No livro Retorno do Rei, né, do Senhor dos Anéis, Gandalf, que é o mago, né, ele explica a Aragorn que... porque Aragorn está com medo de que Frodo e Sam, que estão lá em Mordor, né, não consigam jogar o anel na montanha da perdição. Por quê? Porque os poderes de Sauron, o deus da escuridão, são enormes. E Frodo e Sam são dois hobbits, não tem poder nenhum. Como é que eles vão conseguir chegar até a montanha? Como é que eles vão conseguir? Vai ser impossível. Então, ele está com esse medo de os dois não conseguirem destruir o anel do poder por causa de Sauron. Então, Gandalf diz a Aragorn assim: que nós desejamos lançar um anel na montanha e destruí-lo é um pensamento que não ocorre na mente de Sauron. Que realmente tenhamos esse desejo de destruir o anel ainda não entrou em seus sonhos mais escuros. Agora, por que não? Porque Sauron não podia pensar de que o propósito daquelas pessoas era destruir o anel do poder. Porque ele não adivinhou o propósito da sociedade do anel. Não é que Sauron seja burro, não é que Sauron seja tolo, ou não é que ele seja tão arrogante que ele não veja o óbvio. Não é isso. Por que Satanás vai ser usado, o pai do orgulho, para livrar Paulo do orgulho? Para ser um agente de santificação que vai participar da santificação que o Espírito produz no escolhido de Deus, exatamente contra o propósito dele. Por que Satanás vai levar Cristo para a cruz? Não é porque ele é tolo, não é porque ele é arrogante simplesmente, porque ele é burro. Nós sabemos o quão sagaz ele é, mas ele simplesmente não pode conceber que alguém estaria disposto a abrir mão do poder e abandonar a sua glória. Ele nunca poderia imaginar, porque tudo que Satanás sonhou ao querer se elevar como Deus era poder e glória. Ele não pode imaginar um Deus que abandona a sua glória. Ele não pode imaginar um Deus que salva em fraqueza, salva na cruz, salva morrendo. Isso, como Aragorn está falando, Gandalf está falando para Aragorn, é exatamente isso. Na mente de Sauron, na mente escura de Sauron, que só pensava em poder, em glória, ele nunca podia imaginar. Ele podia imaginar que hobbits iam querer o anel para ficarem poderosos. Ele viu os homens se destruindo, Sauron, por causa do poder. Todos queriam o anel. Imaginar que alguém queria destruir o anel não podia passar, porque tudo que ele era almeja poder e glória. E a ideia de que alguém quer se desfazer exatamente do poder e da glória, se esvaziar dela, não podia passar. É isso que Aragorn está dizendo. Ou seja, Sauron era cego para essa realidade de alguém se esvaziar de glória, de alguém todo-poderoso ser totalmente humilde. Então ele é incapaz de ver as motivações daquilo que você pode chamar de bom, que era Frodo e Sam jogar o anel na montanha. Então, no sentido bíblico do que é bom, Satanás é incapaz de pensar naquilo que é bom, de imaginar o que é bom no sentido bíblico. Porque os olhos, você vê, Gandalf diz, isso não passou nos seus pensamentos mais escuros. Os seus olhos são prisioneiros da escuridão. O coração de Satanás é prisioneiro da escuridão. Ele não pode pensar naquilo que é bom do ponto de vista de Deus. Então pense, há uma limitação fatal do mal, de Satanás e de todos os homens caídos. É isso que faz ele limitado, tão limitado. Não, nós sabemos que todo o poder dele vem de Deus, Deus podia esmagá-lo, mas você vê que Deus coloca o pai do orgulho para impedir o orgulho de Paulo, porque ele é totalmente limitado para ver aquilo que é bom do ponto de vista de Deus. A capacidade de Sauron de reconhecer que o verdadeiro bem sacrificial estava operando nos hobbits, porque ele não conhece esse bem sacrificial, ele só conhecia pessoas que operavam encurvados em si. Não é isso que é o pecado? É o supérbio, é o homem encurvado para si mesmo, o homem pensando em si mesmo. Então, ele sequer poderia imaginar que alguém voluntariamente ia desistir de todo o poder, de toda a glória que o anel trazia, e arriscar a sua vida desistindo disso para destruir aquilo que
era aquilo que todas as pessoas queriam. Quem não queria ser o Rei da Glória? Quem não queria ser o Filho de Deus? Quem não queria ser o Deus Todo-Poderoso? Por que alguém abriria mão disso? Por que alguém se esvaziaria? Por que alguém queria obedecer dessa forma e obedecer até a cruz? Isso não faz nenhum sentido. No final das contas, foi a completa incapacidade, lá no Senhor dos Anéis, de Sauron de reconhecer o que é bom, que o levou à ruína na Terra-média. Mas voltando para nós, Jesus, em sua morte, ele destronou Satanás, mas Satanás se cooperou o tempo todo para ele morrer. Satanás queria isso, ele era incapaz de ver. O seu coração escuro era capaz de ver qualquer plano bom que viesse da humilhação, da morte, de Deus se esvaziando. Então a batalha de Satanás com Cristo, ela não é como nós pensamos, ou como eu pensava. Eu tenho que confessar, quando eu tinha 16, 17, 18 anos, não é que Satanás viu Jesus indo para a cruz e disse: não, temos que impedir o inferno, vamos nos organizar, vamos impedir a crucificação. Não houve essa batalha, como se fosse um combate ali, força a força, entre Satanás e Jesus, com Jesus querendo ir para a cruz e Satanás querendo impedir a cruz, porque ele percebia que na cruz ele ia ser despojado e todos os eleitos iam ser salvos, ia ser consumado, e agora ele não ia poder mais acusar ninguém, porque a Bíblia diz: quem tentará acusação? É Deus quem o justifica, é Cristo que morreu por eles. Essa é uma sensação que você tem quando tem 14, 15 anos. A única coisa que poderia condenar os eleitos, Satanás agiu para destruir o que podia nos condenar. Satanás sempre teve que trabalhar em favor dos eleitos, individualmente, como ele está falando com Paulo, e de todos nós, Então ele tinha que fazer tudo para impedir a cruz, é o que nós pensamos, mas como Sauron, Satanás é incapaz de compreender a humildade, a servidão e o sacrifício voluntário como algo maravilhoso, algo que Deus faria. E principalmente o Criador, que tem todo o poder e é dono de todas as coisas. Isso não estava em sua mente mais escura, ele nunca pensou. Então os eleitos precisavam de um sacrifício perfeito para pagar nossa dívida infinita com Deus, e ao invés de Satanás tentar impedir esse sacrifício, que ia, igual nas Crônicas de Nárnia, a feiticeira quer que Aslan morra na pedra lá, não é assim? Na mente dela, o que ela estava pensando era em destruir Aslan. Ela nunca pensou que Aslan falar: não, eu morro no lugar de Edmundo na pedra. Ela nunca pensou que aquilo ia ser a derrota dela, porque na mente dela a fraqueza, a morte, o despojamento de tudo que é poder não pode ser bom. A mente dela não podia conceber, a mente de Sauron não podia conceber não só uma pessoa, mas uma sociedade, que era a Sociedade do Anel, está empenhada em destruir a coisa mais poderosa que podia trazer mais glória para aquelas pessoas. Então ele estava mais focado em quem queria o anel para ter glória. Ele nunca estava prestando atenção em quem queria ter o anel para destruí-lo. Então a Bíblia, quando fala sobre Judas: entrou porém Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Ele estava fazendo tudo o que era possível. Ele estava agindo nos fariseus, ele estava agindo em Pilatos, em Herodes, estava agindo em Judas. Ele fez tudo para levar Jesus para a cruz. A linguagem e moeda de Satanás são o poder, são o domínio, jamais o oposto. Ele não vê como uma moeda de que ele possa usar, ao contrário, ele vê tudo escuro. Ele é totalmente incapaz de ver a luz, de ver a beleza da luz. Por isso, tudo que ele tinha para oferecer Jesus no deserto era o quê? Vou te dar os poderes, vou te dar as glórias, vou te dar... Essa é a única moeda que Satanás conhece, porque essa é a única moeda que enche o coração dele de ambição, poder. Eu vou elevar meu trono ao trono de Deus. Ele só consegue enxergar isso. Você vê, nós podemos dizer que ele tem uma inveja de Jesus como leão, mas ele nunca imaginaria Jesus como um cordeiro. Imagina a ferida eterna
não é? Em Jesus ser para sempre adorado como Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus. Isso é inimaginável para Satanás. Satanás, como Sauron, na obra de Tolkien, só entende a busca da autorrealização. E o ser humano só vive para a autorrealização mesmo. Porque o mundo jaz no maligno. O homem se parece com Satanás. Quando Jesus disse, ele é o vosso pai, não é? Por isso, Satanás só entende a busca de autorrealização, a busca de conquista, a busca de autoglorificação. Não é assim que ele escraviza os homens todos? Então Satanás sempre serviu aos eleitos de Deus. Ele está servindo a santificação do apóstolo Paulo, mas ele está seguindo o quê? Ele está seguindo o coração dele. O coração dele só consegue ver algo dentro da escuridão da sua própria concupiscência. E infelizmente assim é o coração de todo homem natural. É por isso que a escravidão do homem não é uma escravidão comum. Não há quem busque a Deus. A luz vê o mundo, mas os homens amam as trevas. O homem não consegue enxergar nada lindo naquilo que Deus é em si mesmo, como Satanás. E é por isso que a ira do homem glorifica a Deus. A ira de Pilatos, dos judeus, acabaram fazendo a vontade de Deus. Mas você vê, cada um deles estava seguindo o seu coração mal, porque eles não conseguem entender que como bom aquilo que só a luz de Deus manifesta. E ao pensar em vencer Jesus por matá-lo, ele se condenou. Por isso que eu falei que o suicídio de Judas uma metáfora do suicídio de Satanás. Assim, ele fez tudo para ele ser derrotado. Era como se ele mesmo tivesse seguido todos os passos para ser completamente despojado na cruz, envergonhado na cruz e mostrar, está vendo? A sua sabedoria era nada, você foi vencido, você mesmo fazendo todas as coisas que eram necessárias para você ser vencido. Os eleitos, eles foram salvos e você teve que ajudar totalmente para que todos eles fossem salvos, e eles vão ser santificados, e você vai ajudar todo o tempo eles serem santificados. Não é maravilhosa a maneira com que Deus vence, a maneira com que Ele santifica, a maneira como Ele salva? A vitória de Deus sobre Satanás não era uma luta épica, não é? Mas era o Deus onisciente colocando em andamento um plano perfeito de salvação, em que os homens maus e Satanás vão ser agentes ativos para o bem dos eleitos, para o bem da sua salvação, para que eles não tenham nenhuma condenação na justificação, mas para continuar sendo um bem para a sua santificação. O pai do orgulho vai ter que participar da santificação de Paulo, para Paulo não se tornar orgulhoso. Então esse é o suicídio de Satanás. Você pode ver que cada passo dele é um passo suicida. Entrar em Judas e fazer o que ele fez era um suicídio. Então, Colossenses diz, Jesus despojou as potestades na cruz, triunfou sobre eles, expôs eles à vergonha. E quem teve que trabalhar o tempo todo para chegar a esse ponto? Satanás, porque ele, como Sauron, não podia ver, não é que ele é tolo, não é que ele é burro, mas é que dentro do mundo dele, da escuridão, ele não pode ver autossacrifício, abrir mão da glória. Ele podia ver Jesus pecando, oferecendo glória, oferecendo coisas, o que era ridículo, mas era tudo que ele tinha. O oposto não. Todos os esforços de Satanás para derrotar Jesus asseguraram a ruína de Satanás. Todos os esforços de Satanás para destruir os eleitos fez os eleitos serem incondenáveis. Porque quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que justifica, porque antes Cristo morreu por eles. Mas quem trabalhou o tempo todo para Cristo ir para a cruz? Satanás. E quem vai trabalhar para eles serem santificados? Satanás. É por isso que Lutero falava que o diabo é o diabo de Deus, é o cão de Deus. E todos os homens, ninguém pode frustrar Deus. Você vê, Deus não usa o seu poder, a sua força para esmagar os seus inimigos. Ele é infinitamente sábio. E é óbvio que Deus poderia vencer simplesmente usando a onipotência, mas Ele vai além. Então não, é por isso que a Bíblia diz que não existe oposição contra Deus, porque tudo que se opõe a Deus faz o que Deus quer. Satanás se opõe a Deus, mas ele só consegue que os eleitos sejam salvos na cruz e que os eleitos sejam santificados. Ele é o pai do orgulho, ele vai trabalhar por causa da escuridão que ele não consegue compreender, vai trabalhar para que Paulo não seja orgulhoso. Então não é diferente com a oposição humana. Um homem se opõe a Deus, e o que isso faz?
Paulo diz assim, 1 Coríntios 1, 25 e 29, porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres, que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Então a mente do homem natural, como a de Sauron, como a de Satanás, não pode compreender como Deus vence. Não há nenhuma oposição de verdade. Toda oposição que é feita só pode cooperar com o plano eterno de Deus, porque Deus escolheu se esvaziar. O ser humano não consegue entender isso como algo grande, é mais como fraqueza. Por isso que a cruz é uma loucura. Paulo diz o quê? Eu vou pregar a cruz, Cristo é crucificado, que é loucura para os homens, tanto quanto era loucura para Satanás, quanto era inimaginável para ele, também é para os homens. Os homens não olham para a cruz e veem, olha que sabedoria, olha que fortaleza, olha que capacidade, olha que poder. Não, isso é uma loucura, é um escândalo, ninguém faria um plano desse. Ao mesmo tempo, o homem também tenta negar o poder absoluto para Deus operar todas as coisas, quando na verdade eles mesmos, homens e demônios, têm que cooperar com o plano de Deus, todo o tempo, mesmo seguindo seus corações maus, porque tudo que Satanás faz é seguir seu coração mau, e foi por isso que ele entrou em Judas para levar Jesus na cruz e fez todas as outras coisas, e os homens também, mas ele só tem que fazer isso. Quando Satanás vai lá para ser aquele que esbofeteia, aquele que tenta trazer angústias, pressões sobre Paulo, ele não pensa que está sendo um agente de santificação para impedir o orgulho de Paulo. É o contrário, ele não consegue enxergar. Então, como um homem regenerado começa a enxergar a vida depois que ele compreende isso, onde começa a vida espiritual, tudo começa com essa verdade fundamental: Deus é Deus e nós não somos. Deus opera de uma maneira que é totalmente inimaginável para nós. Ninguém poderia pensar que Deus colocaria Satanás para agir em favor de salvar todos os eleitos e depois de santificar os eleitos. Botar Moisés para ser protegido de Faraó no palácio de Faraó. Botar o pai do orgulho para impedir Paulo de ficar orgulhoso. Deus aperfeiçoou o seu poder na nossa fraqueza. Vamos encerrar. Então essa é a soma do propósito de Deus nessas revelações magníficas de Paulo. Envergonhar Satanás, mostrar quão inútil é a sabedoria de Satanás contra Deus e de todos os homens, e humilhar Paulo no sentido de fazê-lo humilde, mais parecido com Cristo. Mas isso não é o propósito final de Deus aqui, não é o propósito final. Paulo diz assim: por 3 vezes implorei ao Senhor sobre isso, que o espinho ou o mensageiro de Satanás fosse tirado, e a resposta de Cristo foi não, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em outras palavras, Jesus está dizendo: Paulo, esse espinho, esse mensageiro de Satanás vai enfraquecer você de tal maneira que, se você tiver algum poder, vai ter que vir todo de mim. Você vai perceber que nada na sua vida vem de você mesmo, que é o sola gratia. Significa que o que está acontecendo aqui não é meramente a concessão de revelações indescritíveis, não era esse o propósito final, não é meramente a prevenção do orgulho de Paulo, não era meramente humilhar Satanás, fazendo ele ser um agente da salvação e da santificação dos eleitos, mas a manifestação da suficiência de Cristo. Esse sempre é o propósito de Deus, atrás de todas as coisas que Deus faz. Paulo vê isso, é por isso que ele diz, ele entende agora que o seu corpo e a sua alma estão sendo feitos teatros para esse drama, com essas aflições, com essas coisas, de tal maneira que Cristo é sumamente glorificado. Então o que ele diz? Portanto, eu me gloriarei ainda mais abundantemente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo habite em mim. Por causa de Cristo, então eu estou contente com tudo por causa de Cristo. Insultos, dificuldades, perseguições, calamidades, pois quando eu sou fraco, eu sou forte. É por isso que ele se gloriava nas fraquezas. E você vê que elas glorificavam sumamente Cristo na sua suficiência. Então alguém vai dizer: Paulo está em negação, ele devia dizer para Deus que ele não estava satisfeito, que ele estava triste. É isso que as pessoas ensinam hoje, não é? Que você deve orar assim, você não deve ser hipócrita de negar as suas aflições. Você vê, não é hipocrisia que nós odiamos hipocrisia, mas nós amamos o milagre da graça soberana de Deus, que nos chama a uma alegria que é capaz de estar diante de todas as pressões, aflições e angústias do mundo. Então, essas fortes palavras de Paulo aqui
elas são difíceis de traduzir. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente. Me gloriarei alegremente nas minhas fraquezas. Paulo está tentando usar, ele usa a palavra edista, que é o superlativo de édios, do qual vem nossa palavra hedonismo, alguém que só busca prazer. Ele está dizendo, isso me dá um prazer enorme, enorme, mais do que nós podemos descrever. Eu estou contente ao extremo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, então eu sou forte. Eudóquio é a palavra que ele usa, quando ele diz assim, eu me glorio, eu me regozijo, eu fico satisfeito. Ele usa a palavra em grego, eudóquio, que é a mesma palavra usada em Mateus 3,17, quando Deus diz assim, esse é o meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me regozijo. Paulo usa, é assim que eu me regozijo nas minhas fraquezas, por causa das mesmas coisas, por causa de Cristo, como o Pai está dizendo aqui. Então Paulo está dizendo, Pai, se eu puder ter as maiores revelações da sua glória, e ser protegido de toda presunção, pela dor do espinho, para a vergonha de Satanás, de ser usado como agente de santificação, para a glória do poder de Cristo, então eu vou ficar muito satisfeito com todas as minhas aflições. E, queridos, eu quero encerrar dizendo, os espinhos vão vir na sua vida, na minha, e se nós conhecermos mais de Cristo, mais ainda. E às vezes não são espinhos, às vezes Deus está tecendo para você, não um espinho, mas uma coroa de espinhos, e por causa da sua humildade, para a vergonha de Satanás, mas o objetivo de Deus é para que Cristo brilhe. Então você será como Paulo aqui, ou nas aflições, perseguições, angústias, enfim, você vai murmurar, reclamar, questionar, acusar, ou você vai ser como Paulo, portanto eu vou me gloriar ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, eu me regozijo nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Pelo resto de anos que nós tivermos, Deus vai trabalhar assim em nossas vidas dos eleitos, para que a glória de Cristo seja manifesta. Pai, obrigado por esta manhã. O poder do pecado reinou, inimigo de Deus eu nasci, um miserável. Só as trevas aqui eu amei, nada em Deus desejei ou busquei, trevas eu era. Sim, graça eterna e soberana me alcançou, chamou-me, buscou-me, a graça superabundou. Nada em mim para Deus desejar, nada em mim para Deus ter prazer, trevas eu era. Meu caminho foi escuridão, cada passo foi rebelião.